Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tenho dormido bem à noite? Estamos aqui para uma creepypasta fantástica, uma das melhores já feitas neste canal. A Casa Sem Fim. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então uma noite, eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a Casa Sem Fim. Ela tinha esse nome pois ninguém nunca alcançou a saída. Era bizarro. As regras eram bem simples e clichês como sempre. Chegue na saída final e você ganha $500. 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 km da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá mais o que. Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel, essas coisas vagabundas. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque eu deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite, e não importa o quanto ele tentasse me fazer não ir. $500 soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Então fui na noite seguinte. Isso que vocês irão ouvir agora é o que aconteceu. Meu coração desacelerou. Então eu soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Se lia, quarto 1 por aqui, mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Então eu ri. Aquilo era ridículo. É claro que eu vou conseguir. Então eu fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de um Halloween de um Kmart, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos, que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto, achando tudo aquilo muito ridículo. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados no teto e girando em círculo. Assustador, confesso. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontre em uma loja de 99. Porém eu não vi nenhum rádio. Mas imaginei que eles teriam utilizado outro tipo de sistema de som. Eu pisei em cima de algum rato de brinquedo com a rodinha e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Por algum motivo, eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes. Então, eu tomei coragem, respirei fundo e abri a porta. No terceiro quarto, foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia como um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com um piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar, e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema, sombras, plural. Com a exceção da cadeira, havia apenas mais algumas. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo, e nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta por qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso acabou me deixando atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. O porquê daquilo? Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Eu não sei. Mas eu estava muito assustador para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira, porém, permaneceu. Mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança. Então eu concluí que as sombras eram produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim quando fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava.
E foi aí que vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo, porém, foi o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora daquele local e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado, e eu ergui minha mão na frente do meu rosto e eu não consegui saber o que está ali e o que teria ali. O que tem ali, eu nunca vou saber. Nunca seria capaz de contar. Não conseguia ouvir nada, estava um silêncio mortal. Eu estou desesperado nesse momento. Quando você está numa sala à prova de som, ainda é capaz de ouvir sua própria respiração. Você consegue ouvir si mesmo estando vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. Meu Deus, o que era aquilo? O silêncio foi quebrado por um zumbido vindo de baixo. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia mover o meu nariz. Mas eu sabia que era lá, independentemente do quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou cada vez mais alto, mais perto, parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás, e eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o que era aquilo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi. Eu vi algo lá, mas eu não sei se eu vi ou se eu realmente tinha visto. Meu quarto estava novamente mergulhado na escuridão, e o zumbido era agora um guincho selvagem. Algo muito estranho. Eu gritei em protesto. Não consegui ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar a maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes de escrever o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive histórias de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses, além da alucinação na minha infância que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo. Totalmente limpo. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto do que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava indo. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento eu notei que para os quartos estavam ficando cada vez mais assustadores. Mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o quarto que estava escuro acabou ficando lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir de uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando. Pareciam ser a minha única companhia nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a perguntar-me quão grande essa casa era, de fora. Quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que a casa ainda estava ali era por causa do chão compatível dos outros quartos. Pisos escuros de madeira. Comecei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. O espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de cada vez mais vindo mosquitos e eu não sabia o que era aquilo. Senti eles rastejarem para cima e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns deles foram para o meu rosto. Eu já não sabia mais nem o que estava acontecendo e não sei descrever para vocês direito. Porém, havia cada vez mais insetos e eu não sabia o que fazer.
Então eu comecei a deitar no chão e rolar, porque eu estava sentindo eles me picando. Isso era tão estranho, eu não sabia o que era aquilo. Eu comecei a rastejar de novo. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava à vista, e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei. Minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que me pareceu horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse ali. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta. Foi quando eu ouvi o zumbido que vinha lá de baixo. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está ao lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram, mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam, e eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6, minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo, e ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas a parede agora. Eu olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental. Mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei. Não fiz nenhum som. No começo, eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Mas nada adiantou. Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje eu arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. Eu sei que na vida é tão angustiante como o que eu vi. Acreditem, nada que eu vi na vida era daquela forma. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo a mais. Onde ela estava, eu vi que parecia um corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana, e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível. E era como a menininha na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu nunca tentava processar na minha vida. Eu já tive medo antes da minha vida, acreditem, eu já tive. E eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 3. Mas isso foi antes do 6º. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse, que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. Então ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina.
Mas outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado. Mas o quarto não me deixaria sair dali. Eu apenas gravado para sempre em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado de seus corpos, e suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam como se estivesse feliz em me ver. Vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. Então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar. Mas ainda assim no quarto 7. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu tinha saído dali, mas agora eu estava naquele quarto 7, dentro da casa ainda. O rosto dos meus pais sorriu, mas assim eu percebi isso. O que era aquilo, meu Deus? Eu não sei te explicar. Eu ainda estava na casa, porque tudo está tão confuso. Então eu percebi que eles não eram meus pais. Não podiam ser, mas pareciam exatamente como eles. A porta marcada com 8 estava do outro lado. Depois dos corpos mutilados na minha frente, eu sabia que tinha que continuar. Mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguravam lá onde estavam. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca. O zumbido estava começando a encher a casa e tremer as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia, mais difícil ficava e mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que pareciam que iriam desmoronar. Mas ainda assim, aqueles rostos sorriam para mim. Cada vez mais que eu me movia, os olhos me seguiam. Aquelas mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo, aqueles olhos começavam a me olhar novamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta. Abri e bati com ela atrás de mim. 8º quarto. Eu estava farto. Depois de tudo que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra dessa casa pudesse ter que eu não iria sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei a capacidade da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade de acreditar no que eu vi na sala 8. Novamente, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4. Mas sentado na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu. Não alguém que parecia comigo. Ela era realmente ele, David Williams. Me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor. Mesmo tendo certeza disso, ele olhou para mim e notei lágrimas em meus olhos. Por favor, não faça isso. Não me machuque. O quê? Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele colocou suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora apenas a 1 metro daquilo que era eu. Foi a mais estranha experiência que eu tive. Estar lá falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Por que você? Você vai me machucar, você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Por que está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso. Então eu vi. O David sentado lá estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha.
Na verdade, aquela mancha em vermelho era o número 9. Meus olhos não deixaram o pequeno número 9 em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. A 7 foi arranhada na parede por minhas próprias mãos. A 8 foi marcada com o sangue dos meus pais. Mas a 9, esse número era uma pessoa viva. E o pior, uma pessoa que era eu mesmo. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele era eu, até a voz, mas aquele 9... Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta, e assim como o 6, a porta da qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão eu sabia que o arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha alguma coisa embaixo dela. Infelizmente tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia: para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar, e a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em torno das questões sem respostas. Quem colocou isso aqui e como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio também, e estava sentado naquela cadeira, soluçando para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar, eu não sabia que realidade que eu estava. A casa e a gerência estavam brincando comigo o tempo todo. Meus pensamentos por alguma razão foram para Peter, e se ele não chegou tão longe ou não. E se ele chegou, se ele conhecia um Peter Terry soluçando nessa cadeira, e balançando-se para frente e para trás. Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça, eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. O que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Fechei os olhos e gritei: eu vou sair daqui. Então, o outro eu gritou: eu vou te machucar, seu desgraçado, eu vou te machucar. Eu não respondi, eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, a faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se estivesse olhando para um espelho. E então o zumbido retornou, baixo e distante, mas ainda assim eu sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto, e eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca em seu coração. E do nada, o quarto se encheu de sangue e escuridão. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo aquilo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto do que eu tinha me engolido completamente agora. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava caindo. Me sentia leve, coberto pela escuridão. Então uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo e a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9 pelo que parecia dias. O quarto final, e era exatamente o que isso era, o fim. A casa sem fim tinha um final, e eu tinha alcançado isso. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que eu estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. Eu me procurei por algo gosto na minha boca e não achei nada. Não havia nem gosto em minha boca. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes que a gente brinca de estereótipos no fim do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé. Depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta. Dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde eu comecei, no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia, continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava.
Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente na mesa. E ali estava um envelope branco, com meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns. Você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo de sua grande conquista. De sua eterna gerência. Junto com a carta, tinha 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri quando dirigia para minha casa, de alegria por ter saído dali. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Eu ri quando abri a porta da frente da minha casa. E eu ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira. Olá, minhas crianças. Gostaram da creepypasta de hoje? Vocês devem estar se perguntando por que não teve a Hora do Medo. Calma. Tá vindo algo extremamente medonho no próximo Hora do Medo. Hoje tivemos a clássica creepypasta A Casa Sem Fim, com um final inteiramente surpreendente. Hoje eu quero pedir algo diferente para vocês. Se gostarem do vídeo, avalie positivamente e compartilhe nas redes sociais como Facebook e Twitter. Quando você compartilha, você espalha a palavra, e mais seguidores irão se juntar à nossa Legião do Medo. Muito obrigado a todos que viram o vídeo. Se inscrevam no canal, curta nossas fanpages parceiras e também a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado a todos da Legião do Medo que estão aqui hoje. E lembre-se sempre, a realidade e a loucura talvez estejam dentro de nossas próprias mentes. Espero vocês na live das 18 horas da noite.